Tudo bem com vocês, queridos alunos do 5º ano da Rede Municipal de Educação de Picos? Sou a professora Antoniela e vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje daremos continuidade ao estudo da classe gramatical dos verbos. E para iniciar nossa aula, vamos recordar a aula anterior, no qual estudamos que os verbos significam ação, estado ou fenômeno da natureza. Também estudamos as conjugações, os quais pertencem à primeira, segunda ou terceira conjugação, com base na sua terminação no infinitivo. Quando termina em AR, primeira conjugação, R, segunda conjugação, e R, terceira conjugação. E lembrando também dos verbos terminados em OR, nos quais pertencem à segunda conjugação. Para reforçar, vamos para a leitura do texto, que é um trecho do livro O Diário de um Banana. Então, vamos lá. Hoje é o primeiro dia de aula e agora só estamos esperando que o professor acabe logo de decidir quem senta onde. Então, pensei que podia escrever neste livro para passar o tempo. Aliás, deixe-me lhe dar um bom conselho. No primeiro dia de aula, você tem que tomar cuidado onde senta. Você entra na classe, joga suas coisas em qualquer carteira e, quando vê, o professor está dizendo: sentimos saudades, não é? Da nossa sala de aula. Mas agora, de acordo com o trecho, vamos identificar alguns verbos. Primeiro, passar. Já vejo a terminação. Uma ação, primeira conjugação, pois termina em AR. Escrever, termina em ER, segunda conjugação. Também é uma ação. Pensei, verbo pensar, primeira conjugação. Lembrando que é uma ação movida por uma atividade mental. E não é uma ação. Vejam só, hoje é o primeiro dia de aula. Não exerce nenhuma ação, mas uma situação. Por isso, lembrando que é um verbo de estado. Continuando com o trecho. Espero que todos gostem de onde estão, porque esses são seus lugares permanentes. Estão, lembrando que está, estão, são verbos de estado, representam uma situação, no qual também podemos chamar de verbo de ligação, porque liga, complementa um termo a outro. Agora vamos para o estudo das flexões. Vejam só, primeira flexão de tempo, passado, que também chamamos de pretérito, presente e futuro. Os tempos verbais indicam o momento da realização da ação. Vamos para o exemplo do verbo chover, fenômeno da natureza, uma ação que não é exercida pelo homem. Lembra? Vamos pegar o verbo chover, analisar a nossa imagem, vejam só. As ruas estão alagadas, a chuva já passou. Posso dizer assim, choveu muito hoje cedo. Passado indica que os fatos já aconteceram. Presente, observe a imagem. Está chovendo agora, indica que os fatos estão acontecendo. Futuro, observe a imagem. Aqui no Piauí gostamos de dizer, está bonito para chover. Quer dizer que ainda não choveu. Posso dizer assim, choverá mais tarde. Indica que os fatos ainda vão acontecer. Agora vamos para mais uma leitura de mais um trecho do livro Diário de um Banana. Ela falou que o objetivo da viagem era fazer algo que nunca fizemos antes, para termos uma experiência autêntica. Pensei que a mamãe tivesse conversado com o papai sobre a ideia da viagem de carro, mas, pelo jeito, estava enganado. Quando chegou em casa do trabalho, ele pareceu tão surpreso quanto a gente. O papai falou que não era uma boa época para se afastar do trabalho e que só usaria suas folgas se fosse absolutamente necessário. Mas a mamãe insistiu, dizendo que nada é mais importante do que a família. Lembrando que
Textos do livro Diário de um Banana representam relatos de memórias, ou seja, fatos que já aconteceram. Isso justifica a presença de verbos no tempo passado, como por exemplo, ela falou, olha uma ação, pensei, chegou, insistiu. Esses são apenas 4 exemplos. É claro que podemos identificar muito mais. Agora vamos para o estudo das flexões de número singular e plural. Isso ocorre quando o verbo se flexiona para concordar com o sujeito. Lembrando que o sujeito é aquele que exerce a ação. Vamos para o primeiro exemplo. Ele gostava daquele seu jeito carinhoso de ser. Ele, sujeito, gostava é o verbo gostar, uma ação. Agora vamos para o plural e observem a concordância. Eles gostavam, houve a flexão do verbo, daquele seu jeito carinhoso de ser. Próximo exemplo. Um aluno não compareceu à aula. Sujeito, um aluno. Ação, compareceu. Um aluno não compareceu à aula. Agora, 3 alunos não compareceram à aula. Atenção para esta concordância. Agora vamos para o estudo da flexão em voz ativa, passiva e reflexiva. Na voz ativa, o sujeito é o agente, ele é o praticante da ação. Veja só, Bia tomou o café da manhã logo cedo. Quem tomou o café? Bia. Bia tomou. Então, Bia é o sujeito e o agente ativo, pois Bia praticou a ação. Qual foi a ação? De tomar o café. A voz passiva é quando o sujeito é paciente, ou seja, ele sofre a ação, ele não exerce, alguém exerce a ação sobre ele. E assim ele não pratica, ele recebe a ação. Vamos para o exemplo. Ele foi visto ontem à noite. Quem foi visto ontem à noite? Ele. Veja que ele não viu, ele foi visto. Então, ele é o paciente, ele é o passivo. Então, está na voz passiva. E lembrando que a voz reflexiva é quando o sujeito tanto é agente como paciente. Ele tanto pratica quanto sofre a ação. Vamos para o exemplo? Eu me cortei hoje quando eu estava cozinhando. Eu pratiquei a ação e sofri ao mesmo tempo.